O Papa Francisco e o prelúdio do fim dos tempos. Muitos o veem como um homem santo ou até mesmo como um Deus na terra, mas vem se manifestando como o homem do pecado, o filho da perdição, pois abertamente tem abrido a sua boca em terríveis blasfêmias contra Deus e contra tudo que é sagrado, blasfemando contra as sagradas escrituras e contra Yehoshua HaMashiach. Pois quando ele diz que Jesus fracassou na cruz, é a Yehoshua que ele está se referindo, é a Yehoshua HaMashiach que ele nega, negando assim o sacrifício do HaMashiach na cruz. As profecias apontam para uma trindade satânica nestes últimos dias: a besta, o falso profeta e o antimachia. Eles se unirão nos últimos dias, a fim de reunir os reis da terra para a grande guerra do Armagedon, bem como o erguimento da nova ordem mundial. O Papa Francisco e tantos outros estão envolvidos com as satânicas sociedades secretas que, juntas, formam os Illuminatis. Jorge Mário Bergoglio, conhecido como Papa Francisco, nasceu em Buenos Aires em 1936, é filho de italianos e em 1958 entrou para a famigerada Ordem dos Jesuítas. E em 1973 foi nomeado Superior Supremo dos Jesuítas. E é esse autêntico jesuíta que em 2013 se tornou em o Papa Francisco. Os jesuítas são uma sociedade secreta das mais satânicas que existe na face da terra. O Papa Negro e o Papa Branco, ambos unidos para o mesmo fim. Todos que entram para a ordem dos jesuítas devem fazer um terrível juramento, que é de assassinar e aniquilar todos aqueles que são considerados inimigos, hereges. E assim, esse juramento é longo e terrível. Mas segue aqui um pequeno trecho. Prometo e declaro que farei, quando se me apresentar a oportunidade, guerra sem quartel, secreta ou abertamente, contra todos os hereges. Extirpá-los-ei da face da terra, que não tomarei em conta idade, sexo ou condição, que enforcarei, queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei vivos esses infames hereges. Abrirei o ventre das suas esposas e baterei com a cabeça de seus filhos na parede, a fim de aniquilar a execrada raça. O Papa Francisco é satanista. O Papa Francisco, bem como a maioria dos principais líderes mundiais, são, todos eles, satanistas. Vejam aqui os gestos e símbolos maçônicos, pois são todos coligados à maçonaria e Illuminatis. O gesto da mão
sobre o peito. Esse gesto é um gesto que identifica membros do segundo véu, ou seja, grandes mestres da maçonaria. A mão chifrada. A saudação da mão chifrada é um famoso gesto satânico que representa os seguidores do diabo. Todos os grandes líderes mundiais fazem este gesto, pois são satanistas. O Vaticano é tão envolvido com os Illuminatis como podemos ver pelos vários símbolos satânicos do Antigo Egito e da maçonaria. Inclusive, existem muitos relatos de pessoas ligadas ao Vaticano que presenciaram ou participaram de rituais satânicos em compartimentos secretos do Vaticano, onde o próprio Papa e outros cardeais se vestem com capas negras e fazem adoração a Rachatã, fazendo, inclusive, sacrifícios de crianças. Sim, eu disse isso mesmo, sacrifícios de crianças. Muitos bispos e cardeais estão conscientemente ligados ao demônio e são satanistas. Inúmeros são os casos de pedofilia e aberta e escancarada no alto clero do Vaticano. Léo Zargan escreve o polêmico livro Papa Francisco, o Último Papa? Ele tinha irrestrito acesso aos corredores obscuros do Vaticano e faz declarações bombásticas em seu polêmico livro. Vejam agora, meus queridos irmãos, algumas das declarações de Léo Zargani. Os peritos do Vaticano admitem que há um elo muito próximo entre a pedofilia e o satanismo. E eles costumavam ter estas ambulâncias, estas falsas ambulâncias, paradas à frente da estação terminal, e eles costumavam apanhar jovens romenos de 14 anos e traziam-os diretamente para o Vaticano. Eu nasci dentro deste círculo do Vaticano, então eu estou aqui a falar de algo que eu conheço muito bem, que é a minha cidade e a cultura católica. Houve uma vez um realizador americano de filmes que veio aqui e basicamente filmámos algo na igreja, então eles mandaram-nos para fora da igreja. E o realizador disse: mas eu acredito em Jesus Cristo. Você sabe o que é que eles lhe disseram? Nós não queremos saber de Jesus aqui, isto é o Vaticano. Este setembro de 2015, é muito importante porque o Papa Francisco está a chegar aos Estados Unidos da América e está a fazer isto oficialmente pela primeira vez para despachar o governo mundial com o seu discurso no Congresso, com a sua visita às Nações Unidas, o que é na realidade a conclusão de 500 anos de história dos jesuítas tomando conta do Vaticano. A Ordem Jesuíta foi criada há 500 anos atrás por Ignácio Loyola e desde aí tornou-se a ordem mais poderosa no catolicismo. Agora eles têm o seu próprio Papa, mesmo sabendo que eles foram expulsos do Vaticano por um certo tempo, e o que eles vão fazer em setembro nos Estados Unidos da América é extremamente importante para a nova ordem mundial. Muitas pessoas antes costumavam dizer a mim: porque é que relacionas o Vaticano com a nova ordem mundial? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na realidade tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque, como eu mostrei ao Alex Jones aqui em Roma, o Vaticano é tudo menos religião. O Vaticano, o Banco do Vaticano, que durante décadas tem vindo a reciclar o dinheiro das drogas, dos cartéis da droga, da máfia, lavando este dinheiro. Eles tentaram nos últimos anos corrigir tudo isto e agora eles trouxeram um Vaticano mais aberto para o mundo, onde eles dizem que é tudo transparente, mas nada é transparente dentro do Vaticano, nada é o que parece no Vaticano.
E agora, claro, eles têm um Papa jesuíta, então todo o cenário está completamente sob controle, porque os jesuítas ao mesmo tempo têm um elo muito próximo com os maçons, o antigo e aceito rito escocês. Então também há um elo entre os jesuítas e os maçons, especialmente nos países católicos, ainda mais do que os protestantes. Então isto é o que está a acontecer agora, e ao mesmo tempo nós temos todo este cenário de missas satânicas que estão a acontecer dentro do Vaticano, com estes círculos de pedofilia. A união das religiões e o Papa Francisco. As profecias bíblicas falam da terrível união entre a besta e o falso profeta como terrível instrumento do antimachia. E religiosamente falando, o Papa Francisco é, sem nenhuma dúvida, o homem mais poderoso e influente da face da terra. O principal papel da besta e o falso profeta nos últimos dias será o de unir todas as religiões em torno do antimachia. O Papa Francisco está fazendo exatamente isso, ao viajar por todo o mundo, com o falso pretexto de amor, união e paz e segurança. Tudo isso é a serviço do dragão, a fim de enganar os moradores da terra. Mas, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Vários fatos proféticos apontam que o Papa Francisco pode, sim, ser o último Papa, ou seja, a terrível besta da profecia. Uma antiga profecia dos Papas fala, por exemplo, que o Papa de número 112 seria o Papa do fim dos tempos. E o Papa Francisco é o Papa de número 112. Outro fato muito importante é que a mídia mundial já aponta há muito tempo o Papa Francisco como sendo o Papa da nova ordem mundial. E ele faz questão de anunciar e pedir uma nova ordem mundial. Isso ele tem repetido em várias ocasiões, como quando esteve no Equador, por exemplo. Outra coisa, o oitavo rei. Em Apocalipse 17, versículo 11, nos fala de um oitavo rei. Agora vejamos isso. Em 1929, com o Papa Pio XI no poder, foi fundado o Estado do Vaticano, como um reino independente e separado da Itália. E a partir daí, todo Papa é considerado um rei. E o Papa Francisco é o oitavo rei, contando a partir de Pio XI. Não é isso extremamente significativo? Eu digo que sim. Com certeza, devemos observar isso. Vamos ver o primeiro artigo que fala disto. São todos em inglês, não consegui encontrar nenhum em português. Hoje vou apresentar 3 artigos diferentes. Vamos ao primeiro. Aqui temos o primeiro artigo no website Vice, nos Estados Unidos, com a data 10 de dezembro de 2015. Aqui no título diz, citando, o Vaticano diz que os judeus não precisam de Jesus para serem salvos. Ok. Pausa. Só por estas palavras já era o suficiente para dizer, para, algo que não cheira aqui bem. Mas vamos continuar, vamos ver onde é que isto vai dar. Aqui embaixo diz, citando, na quinta-feira, talvez para comemorar o aparecimento do 50º aniversário daquele relatório, o Vaticano lançou um documento dizendo que os judeus não precisam de Jesus para serem salvos. Algo que por muito tempo tem sido um ponto de dor entre as religiões. E continua dizendo mais embaixo, citando, embora os judeus não possam acreditar em Jesus, o Redentor universal,
eles têm uma parte na salvação, porque os presentes e chamados de Deus são irrevogáveis. Ok? Aqui diz que os católicos não devem procurar em converter os judeus ao catolicismo. Agora vamos ver o outro website onde este artigo foi originalmente publicado, aqui no Arutz Sheva, Notícias Nacionais Israelitas, a 12 de 10 de 2015. Cá em cima no título diz, citando, Vaticano, os judeus não precisam de Jesus para serem salvos. Aqui diz que o relatório não é uma mudança formal de doutrina. Diz, judeus não precisam de se converter para serem salvos. Num insondável mistério. Ok? Aqui diz, embora os judeus não possam acreditar em Jesus, o Redentor Universal, eles têm uma parte na salvação, porque os presentes e os chamados de Deus são irrevogáveis. Aqui embaixo diz, como é que os judeus podem ser salvos sem acreditarem em Jesus? Pode ser possível? Continua um insondável mistério do plano de salvação de Deus, eles dizem. Agora, vamos ao terceiro artigo que fala acerca disto. Aqui está, no título diz, citando, o Vaticano está errado. Os judeus precisam de Jesus para a salvação. Diz um grupo de judeus messiânicos. Judeus messiânicos, para quem não sabe, significa que eles são judeus de sangue e acreditam em Jesus Cristo. Porque normalmente os judeus de sangue não acreditam em Jesus Cristo como sendo o Messias, o Salvador da humanidade. Eles dizem aqui embaixo, citando, a resposta deste grupo às recentes afirmações do Vaticano dizendo que os judeus não precisam de ser crentes em Jesus para serem salvos, eles disseram que o apóstolo Paulo ficaria horrorificado com essa sugestão. É o Paulo e eu e quem lê a Bíblia. Aqui embaixo diz, citando, os teólogos por trás do documento incluíram Cardeal Kurt Koch e Norbert Hoffman, da Comissão do Vaticano. Eles também falaram contra os esforços dos missionários católicos para converter os judeus. Mas, ao mesmo tempo, os cristãos são chamados a partilhar a sua fé com os outros. Ok, agora recomendo que façamos uma diligente, profunda análise destas palavras. Então eles dizem, embora os judeus não possam acreditar em Jesus como Redentor Universal, eles têm uma parte na salvação, porque os presentes e os chamados de Deus são irrevogáveis. Papa diz que a conquista do Estado Islâmico no Médio Oriente é tal e qual como Jesus enviando os seus discípulos. Papa Francisco disse a um jornal de notícias católico francês, eu não penso que haja um medo do Islão por si, mas do Estado Islâmico e a sua guerra de conquista, que em parte é tirada do Islão. É verdade que a ideia de conquista está inerente na alma do Islão. Também é possível interpretar o objetivo no Evangelho de Mateus, aonde Jesus envia os seus discípulos para todas as nações, também com a mesma ideia de conquista. A guerra de conquista do Estado Islâmico é como Jesus enviar os seus discípulos. Sim, eu devo ter perdido esse capítulo na Bíblia onde os discípulos de Jesus decapitaram as pessoas, obrigaram-as à escravidão sexual ou obrigaram-as a pagar uma taxa sobre pena de morte se recusarem a converter. O Papa também disse que ele receia ouvir falar das raízes cristãs na Europa, porque para ele I'd like to ask humbly for permission for our senior rabbi,
the distinguished Rabbi Moshe Dov Beck to say the words of greeting for us. Wir haben hier in der Fußball Gelegenheit, kann ich kommen mit einem sehr geschätzten Gast, der Präsident von Iran. In der Brücke, Ulrich Schichulet mit Weile We bless the President with all the blessings. We would like to read the inscription. May this gift be a token of gratitude for the sweetness and love you have extended to Jews and all mankind. On behalf of World Torah Jewry, presented by Neturei Karta International, New York, USA. The President is of the world leaders who is exemplary in his comprehension and understanding totally the difference between Judaism, the spirituality, the religion, the servitude, and subservience to God, and the antithetical concept of Zionism, which is a materialism, godless in its essence, and a goal just for nationalism, and which is something forbidden clearly and distinctly by the Torah. Judaism requires of the Jewish people to be humble, to be loyal citizens in every country in where they're residing. Zionism started 100 years ago, and from its inception, from its beginning, all the rabbinical authorities were in opposition. Only because of the Holocaust, the death of so many leaders, that the Jews unfortunately fell prey to the power of Zionism, and they became leaderless. Many leaders died, and we didn't have people to lead us. The few leaders that did, who remained true to the Torah, whether it was in Palestine, whether throughout the world, continued and still to today stand up and are true to the Torah and oppose Zionism, as untold many Jews throughout the world and in Palestine stand true in opposition to Zionism, true to the Torah, true to our friendship to all the Muslim leaders and the Muslim people. And the ones who unfortunately, we call them the sheep, who unfortunately fell prey to Zionism, it's simply because of the weakness of what they've seen, of their lost relatives and things like that, have made them fall prey to this onslaught of propaganda. But it's not Judaism, and again, we stress that the President should be know for a fact that there is many really untold thousands and thousands and just an untold number as he would travel around the world who are really true to the Torah and will never fall for this concept of Zionism. We all pray for the speedy and peaceful dismantlement of the state, so we can again live in peace as we have for hundreds of years without any more suffering or bloodshed for any of God's creation. As in Iran, we have the beautiful Jewish community that's been living there for thousands of years. God bless President Ahmadinejad again. God, I wish a good health and also ever success in your life also. دنیا بداند که ما همه با هم خواهیم بود. The world should know this fact that we will remain together. By God willing. God willing, you will be successful. Much success with God's help, inshallah. Yes.
pleasure and an honor to meet such a strong believer in the Almighty. Me too. در یک جلسه ای سال گذشته ما در نیویورک بودیم، اومدن برخی از سران اون کشور تحت عنوان شورای روابط خارجی جلسه ای با ما داشتند، حرفای گوناگون زدند. یکی از حرفاشون این بود که آقا اینها یهودی اند و تو چرا ضد یهودی هستی؟ من گفتم ما که مطلقا ضد یهودی نیستیم، ما اتفاقا تنها ملتی هستیم که همه پیامبران الهی رو قبول داریم و پیامبر عزیز ما وارث همه پیامبران و کامل آنان و خاتم آنان و خاتم آنان است و همه ادیان الهی به وجود پیامبر ما افتخار میکنند. اما بدانید اینا دروغ میگن، اینا یهودی نیستند بلکه یک مشت جنایتکار فاسدند که از نام یهودیت سوء استفاده میکنند. اونها دروغ میگن، سران استکبار هم دروغ میگن، بعضیاشون تظاهر به مسیحی بودن میکنند، حتی بعضی وقتا به کلیسا هم میرند. در اون نامه ای که من نوشتم براشون گفتم شما ادعا میکنید مسیحی هستید، کدوم یک از این اقدامات شما با تعلیمات حضرت مسیح تطبیق دارد؟ او آدم میکشت، او جنایت میکرد، او غارت میکرد، او برای فروش سلاح جنگ راه میانداخت و ملتها رو میکشت، او برای پر کردن جیب خودش و هم حزبی های خودش جنایت میکرد. حضرت مسیح کانون لطف و رحمت الهی بود، مخالف ظلم بود، مخالف تجاوز بود، مخالف جنایت بود. برای همین بود که جنایتکاران تلاش کردند او را بکشند و به صلیب بکشند. شما دروغ میگید که مسیحی هستید. کدام رفتار شما با انجیل واقعی تطابق دارد؟ کجای شما با حضرت مسیح همخوانی دارد؟ عزیزان من، هرچه ظلم، هرچه بدبختی هست از ناحیه اینهاست. مشکل بشریت وجود این انسانها و قدرتهای فاسد است. اما به لطف خدا، به لطف ایمان و ایستادگی شما، منحنی حیات این قدرتها رو به افول است. ما میبینیم که اینها به سرعت در حال اضمحلالند. میبینید هر جای دنیا میرن سیاستهاشون به سنگ برخورد میکند و شکستها پی در پی در اردوگاه اونها رقم میخورد. به فضل الهی، به فضل ایمان و اتحاد شما و ملت ایران، امروز نقاب از چهره این دروغگوها برداشته شده است و ملتها حقیقت اونها رو شناختند و دارند به سرعت در برابر سیاستهای اونها صفارایی میکنند. نگاه کنید، در افغانستان بنبست کاملند، در عراق بنبست کاملند، در فلسطین و لبنان بنبست کاملند، حتی در کشورهای خودشون هم بنبست کاملند. نمیدونن الان به مردم خودشون چه پاسخی بدن، مورد لعن و نفرین مردم خودشون هم قرار گرفتن. سفر میکنن به یک کشوری
مردم اون کشور جمع میشن میگن برو گم شو، برو از کشور ما بیرون. بعد میان میگن عجب استقبالی بود، مردم این کشور طرفدار ما هستند. و بعد میشینن میگن ما نماینده جامعه بین المللی هستیم. عجب، شما مردم خودتونم قبولتون ندارن، چه برسه به ملت‌های عالم. بعد می نشینید به نمایندگی از ملت‌های عالم میخواد تصمیم بگیرید. معلومه که اشتباه میکنید، معلومه که شکست میخورید. بدانید ملت ایران راه خود را پیدا کرده است. امروز ایران هسته‌ای است، ایران دارای فناوری صنعتی هسته‌ای است و جلو خواهد رفت و این فناوری متعلق به آحاد این ملت است. احدی در این کشور حق ندارد درباره توقف یا کوتاه آمدن حتی برای 1 ثانیه صحبت کند. Então, meus irmãos, é dessa forma que a besta, o falso profeta e o antimachia estão unindo forças para propor uma falsa paz ao mundo, unificando todas as religiões contra o povo do Hamashia, contra o povo do Eterno nesses últimos dias, cumprindo assim o que diz todas as escrituras e todos os profetas até agora. Que o nome do nosso Adonai Yehoshua HaMashiach seja louvado. Shalom Adonai Yehoshua a todos. Amém.